Você já se perguntou como um homem que começou em reality shows conseguiu chegar à Casa Branca? Donald Trump, uma figura que divide opiniões, deixou uma marca indelével na história recente. Sua ascensão meteórica, suas declarações polêmicas e sua gestão presidencial repleta de reviravoltas intrigam e desafiam nossa compreensão da política e do poder. Este não é um simples relato biográfico. Vamos desvendar as nuances dessa personalidade complexa, analisando as motivações por trás de suas decisões e as consequências de suas ações. Entenda o impacto que ele teve na economia, na política internacional e na sociedade americana como um todo. Compreenda as estratégias que o levaram ao sucesso e, talvez mais importante, as que o levaram a enfrentar fortes críticas. Mais do que apenas nomes e datas, este conteúdo vai além da superfície, explorando os aspectos psicológicos e sociológicos que moldaram a trajetória de Trump. Desvende os bastidores de sua gestão, analise seus discursos e descubra a influência que ele exerceu sobre a opinião pública. Você encontrará insights valiosos sobre comunicação política, estratégias de marketing e a dinâmica das relações internacionais. Prepare-se para uma análise profunda e imparcial, que vai te ajudar a entender as complexidades de um dos personagens mais polêmicos da era moderna. Descubra como as ações de Trump moldaram o cenário político atual e o que podemos aprender com sua trajetória, tanto os acertos quanto os erros. Prepare-se para ter suas próprias conclusões sobre a figura de Donald Trump. Donald Trump, figura icônica da política americana, emergiu como um fenômeno global, desafiando convenções e polarizando opiniões. Sua trajetória, desde a televisão até a presidência, foi marcada por decisões ousadas e um estilo de comunicação único, que cativou e irritou em igual medida. Compreender esse contexto é crucial para analisar a atual conjuntura política e social. A ascensão de Trump reflete um momento de insatisfação com a política tradicional. O cenário econômico, social e cultural nos Estados Unidos, na década anterior à sua eleição, apresentava desafios significativos. A globalização, a imigração e a desigualdade econômica eram temas recorrentes nos debates, e Trump encontrou eco para seus discursos populistas. Para entender a complexidade de sua figura, é fundamental analisar o contexto histórico. A crise financeira de 2008, a crescente onda de nacionalismo e o sentimento de perda de empregos e influência econômica norte-americana contribuíram para o clima de incerteza que favoreceu a ascensão de líderes com propostas radicais. Sua forma única de se comunicar, muitas vezes através de declarações polêmicas e um tom conflituoso, tornou um ícone mediático. Entender a influência das redes sociais e da comunicação direta na sua campanha e na sua gestão presidencial é crucial para compreender sua trajetória e o impacto que ele causou na sociedade. Por fim, a análise da postura de Trump em relação a temas como imigração, comércio internacional e relações diplomáticas é essencial para uma compreensão completa. Sua gestão foi marcada por decisões polêmicas e por uma postura que desafiou a ordem internacional estabelecida. Aprender sobre esses aspectos é fundamental para entender a atual situação geopolítica e a importância de uma liderança eficaz e responsável. Entender Donald Trump é fundamental para analisar a política atual. Sua trajetória é rica em lições. Inscreva-se no nosso canal e participe das discussões. Seu feedback e comentários são essenciais para aprofundarmos nosso conhecimento. Juntos, vamos desvendar os mistérios dessa figura controversa. Para entender Donald Trump, é crucial desmistificar sua figura e analisar suas ações sob diferentes perspectivas. Um bom ponto de partida é questionar as motivações por trás de suas decisões. Por exemplo, como sua experiência empresarial influenciou suas estratégias políticas. Identificar padrões em sua comunicação é fundamental. Observe como ele utiliza a retórica e a linguagem para se conectar com o público. Analise discursos e entrevistas, procurando por repetições de temas e frases. Isso ajudará a identificar os pontos fortes e fracos de sua argumentação. Criar um cronograma de estudo, dividindo a análise por períodos da carreira de Trump, é uma estratégia eficaz. Por exemplo, analise sua atuação como empresário, sua campanha presidencial e sua gestão como presidente. Comparar suas ações com as reações da sociedade e do mercado ajuda a identificar os resultados de suas decisões. Documentar as críticas e os elogios a Trump é importante. Identifique os grupos que o apoiam e os que o criticam. Analisar as diferentes perspectivas e entender os contextos históricos e sociais que influenciaram suas ações e reações é crucial para uma compreensão mais profunda. Por fim, aplique esses insights a situações contemporâneas. Como as estratégias de comunicação de Trump se aplicam a outros líderes políticos?
Essa análise comparativa ajudará a entender a influência de sua figura no cenário político atual. A eleição de Donald Trump em 2016 representou um ponto de inflexão na política americana, marcando uma ruptura com as tradições e um aumento da polarização. Este momento, carregado de incertezas e promessas ousadas, exige uma análise profunda para entender as consequências que ainda reverberam na sociedade. A eleição de Trump não foi apenas uma vitória política, mas um reflexo de tensões sociais e econômicas latentes. A insatisfação com a política tradicional, a globalização e a desigualdade econômica encontraram terreno fértil em seu discurso populista. Este momento crítico nos obriga a questionar as raízes dessas tensões. A ascensão de Trump expôs a fragilidade das instituições democráticas e a capacidade de líderes populistas mobilizarem massas. Sua forma única de comunicação, muitas vezes inflamada e polarizante, desafiou as normas e criou um precedente preocupante para a política global. É fundamental entender como essa comunicação influenciou a opinião pública e as decisões políticas. A emergência de movimentos nacionalistas e populistas em todo o mundo, inspirados, direta ou indiretamente, pelo exemplo de Trump, exige uma análise imediata. O conflito entre globalização e nacionalismo, entre progresso e tradição, está em alta, e entender as motivações e as estratégias por trás desse conflito é crucial para evitar repetições do passado. A eleição de Trump nos convida a refletir sobre a responsabilidade individual e coletiva na formação da opinião pública e na escolha de líderes. A compreensão desse momento crucial é fundamental para evitar que erros do passado se repitam e para construir um futuro mais estável e democrático. Para compreender Donald Trump, é fundamental analisar sua trajetória desde os negócios até a política. Começando com sua carreira empresarial, percebemos sua ênfase em construir uma imagem de sucesso e liderança inabalável. Ele utilizou estratégias de marketing e comunicação assertivas, muitas vezes agressivas, para alcançar seus objetivos. Sua ascensão à fama com o programa de TV The Apprentice demonstra sua habilidade em criar uma imagem forte e carismática, mesmo que polêmica. Ele se apresentou como um negociador implacável, capaz de alcançar resultados em situações desafiadoras. Esse estilo, carregado de autoconfiança, se tornou sua marca registrada. A influência das redes sociais em sua campanha presidencial é inegável. Trump utilizou plataformas como Twitter e Facebook para se comunicar diretamente com o eleitorado, contornando a mídia tradicional. Essa estratégia de comunicação direta, muitas vezes polarizante, foi crucial para conectar-se com um público insatisfeito com a política tradicional. Analisando suas propostas políticas, nota-se um discurso populista que se apoiava em temas como nacionalismo econômico e imigração. Ele prometeu reconstruir a América e criar empregos, propostas que ressoaram em setores da população americana preocupados com a globalização e a desigualdade econômica. Compreender a complexidade da relação entre Trump e a mídia é essencial. Sua postura frequentemente crítica em relação à imprensa, acusando-a de parcialidade, foi um elemento-chave em sua estratégia de comunicação. Essa desconfiança em relação à mídia tradicional reforçou sua comunicação direta com o público. Finalmente, a análise da reação de diferentes grupos sociais a Trump é fundamental. Suas propostas e ações polarizaram a sociedade americana, gerando apoio fervoroso em alguns setores e forte oposição em outros. Compreender essas diferentes perspectivas é crucial para uma análise completa. Para aplicar o conhecimento sobre Donald Trump em situações contemporâneas, é fundamental analisar suas estratégias de comunicação. Por exemplo, como ele utilizou a linguagem para mobilizar apoio em diferentes grupos. Analisar discursos e entrevistas pode revelar padrões e técnicas de persuasão. Um desafio comum ao estudar Trump é a necessidade de superar a polarização. Para evitar cair em generalizações, é crucial buscar fontes confiáveis e analisar diferentes perspectivas sobre suas ações. Comparar análises de especialistas, jornais e opiniões de diferentes grupos sociais ajuda a construir um entendimento mais completo. Uma estratégia para superar a polarização é identificar os pontos em comum entre as diferentes opiniões. Quais os interesses compartilhados entre aqueles que o apoiam e aqueles que o criticam? Encontrar esses pontos de convergência pode levar a um entendimento mais amplo da situação. Ao analisar a relação de Trump com a mídia, é possível identificar como ele se utilizou das plataformas digitais para se comunicar diretamente com o público. Compreender essa estratégia é importante para analisar a influência das redes sociais na política atual. Como outras figuras políticas utilizam plataformas digitais para atingir o público, um desafio prático é evitar a simplificação de sua figura. É importante evitar generalizações e preconceitos,
focando em uma análise mais profunda das motivações e das consequências de suas ações. Utilizar fontes diversas e analisar diferentes perspectivas permite uma compreensão mais completa. Finalmente, aplicar esse conhecimento às situações atuais requer a capacidade de identificar padrões e tendências em líderes políticos. Como as estratégias de comunicação de Trump se aplicam a outros líderes que utilizam discursos populistas? Essa análise comparativa permite uma visão mais ampla e profunda do cenário político atual. Um aspecto crucial da análise de Trump é a compreensão de sua relação com o eleitorado. Analisando as bases de seu apoio, podemos identificar as camadas sociais e econômicas que se sentiram representadas por suas propostas. Por exemplo, como suas promessas de gerar empregos e proteger a indústria nacional ressoaram em comunidades afetadas pela globalização. Um estudo aprofundado da retórica de Trump revela a habilidade de conectar-se com a emoção e com a insatisfação. Ele frequentemente apelou a sentimentos de medo e incerteza, utilizando uma linguagem direta e muitas vezes inflamada. Como essa estratégia de comunicação afetou a opinião pública e as decisões políticas? O impacto de Trump na política internacional é outro ponto crucial. Sua postura desafiadora em relação a acordos internacionais e a países aliados gerou uma onda de reações e consequências. Um exemplo disso é a sua decisão de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima. Quais as implicações dessa ação para o cenário global? A análise das consequências de suas políticas econômicas, como a redução de impostos para empresas, é essencial para uma avaliação completa. Como essas políticas afetaram diferentes setores da sociedade e a economia como um todo? Estudar os dados e as análises de economistas sobre o impacto dessas políticas é fundamental. O caso de Trump demonstra a complexidade da liderança populista e a importância de uma análise crítica. Sua trajetória nos alerta sobre a influência da comunicação emocional e da insatisfação social na política. Estudando seus discursos e ações, podemos identificar padrões e estratégias que podem ser aplicados a outros contextos políticos. Finalmente, a influência de Trump nas eleições subsequentes e na polarização política atual exige uma análise detalhada. Como suas ações moldaram a política americana e o cenário global? Quais os aprendizados que podemos tirar de sua trajetória para o futuro? Um estudo realizado pelo Pew Research Center revelou a profunda divisão na sociedade americana durante a presidência de Trump. Dados demonstram que sua postura em relação à imigração e ao comércio internacional gerou fortes reações, polarizando o eleitorado. Isso demonstra o impacto real de suas políticas na vida dos cidadãos. Analisando as pesquisas acadêmicas sobre liderança populista, podemos observar como Trump utilizou estratégias eficazes, mas controversas, para alcançar o poder. Autores como Nome de Autor e Obra Relevante destacam a importância da comunicação emocional e da mobilização de bases de apoio em seu sucesso eleitoral. A influência de Trump nas redes sociais pode ser quantificada por dados de engajamento e compartilhamento de posts. Plataformas como Twitter e Facebook mostraram um aumento significativo na interação com suas mensagens, demonstrando o poder da comunicação direta e a capacidade de contornar a mídia tradicional. Um exemplo prático é o impacto de sua política comercial na economia global. A análise de dados econômicos demonstra a influência de suas decisões comerciais, como tarifas e acordos comerciais, nas relações entre países e na atividade econômica. Publicações acadêmicas, como artigos do Nome de Revista Acadêmica, oferecem insights valiosos sobre este tema. A postura de Trump em relação à imigração pode ser exemplificada por sua proposta de construção de um muro na fronteira com o México. A análise dos custos, das implicações políticas e da reação da comunidade internacional demonstram as complexidades e consequências de suas políticas. Compreender a figura de Trump exige análise de diferentes perspectivas. Especialistas em comunicação política e cientistas sociais, como nome de especialista e instituição, oferecem insights valiosos sobre sua influência na política americana e no cenário global. Essas análises contextualizadas demonstram a importância da análise multifacetada. Uma dúvida recorrente sobre Trump é como ele conseguiu mobilizar apoio tão amplo. A resposta, provavelmente, está na combinação de estratégias de comunicação direcionadas e um discurso que conectava com as frustrações de setores da população. Números mostram que ele conseguiu atingir um público que se sentia negligenciado pela política tradicional. Outro ponto importante é a relação entre Trump e as instituições democráticas. Sua postura desafiadora em relação à imprensa e a outras instituições gerou muita discussão. Especialistas apontam que essa postura contribuiu para a polarização e para a erosão da confiança em instituições fundamentais. Mas, como aplicar esse conhecimento na vida real?
Observando a linguagem utilizada por líderes políticos atuais, podemos identificar semelhanças e diferenças em suas estratégias de comunicação. Isso nos ajuda a entender como a retórica pode influenciar as decisões e as ações. Um exemplo prático é a análise de discursos de outros líderes populistas. Comparando-os com o estilo de Trump, podemos identificar padrões e nuances em suas abordagens. Isso permite uma análise mais crítica e menos tendenciosa. E quanto ao futuro, a experiência de Trump serve como um alerta sobre os perigos da polarização e a importância de uma comunicação política responsável. Compreender suas estratégias pode nos ajudar a identificar e combater discursos inflamados no futuro. É crucial ter em mente que a história se repete, e a análise da figura de Trump pode nos ajudar a entender os riscos e oportunidades em cenários políticos atuais. Em resumo, a figura de Trump é complexa e polêmica, mas sua análise nos fornece insights valiosos sobre comunicação política, estratégias de persuasão e o papel da mídia na sociedade. Aprender com seus erros e acertos é essencial para um futuro mais democrático e informado. Em resumo, a trajetória de Donald Trump revela uma série de lições valiosas sobre liderança, comunicação e o impacto da política na sociedade. Sua ascensão meteórica, combinada com suas estratégias de comunicação, nos permite entender a influência da retórica e da emoção na tomada de decisões políticas. A análise da relação de Trump com a mídia e as instituições democráticas nos alerta sobre os perigos da polarização e da desconfiança em instituições fundamentais. Sua forma única de se comunicar, frequentemente desafiadora e polarizante, nos convida a refletir sobre o papel da comunicação responsável em um cenário político. Agora, como aplicar esses insights na vida real? Comece a observar líderes políticos atuais, analisando suas estratégias de comunicação e a forma como se conectam com o eleitorado. Identifique padrões e nuances, e avalie as consequências de suas ações. Essa análise crítica pode te ajudar a formar sua própria opinião e a entender melhor o cenário político. Ao aplicar esses aprendizados, você estará melhor equipado para avaliar criticamente a informação e a comunicação política, e a tomar decisões mais bem fundamentadas. Você estará mais consciente dos riscos e das oportunidades em um cenário político complexo e em constante mudança. Essa compreensão mais profunda pode te ajudar a se engajar de forma mais ativa e informada nas discussões e debates políticos. Para continuar aprofundando seus conhecimentos, inscreva-se em nosso canal e compartilhe suas ideias nos comentários. Juntos, podemos explorar mais a fundo as nuances da política e as lições aprendidas com figuras como Donald Trump. Vamos construir um futuro mais informado e crítico. A trajetória de Donald Trump, em sua complexidade polêmica, nos força a questionar a própria natureza da liderança e da comunicação política. Sua figura serve como um espelho, refletindo as tensões e as fragilidades de uma sociedade em constante transformação. Ele nos lembra que a política não é um jogo de xadrez, mas um palco onde as emoções, as aspirações e as frustrações se entrelaçam. Ao desvendar as nuances da trajetória de Trump, aprendemos a importância de uma análise crítica e multifacetada. Não se trata apenas de identificar acertos e erros, mas de entender os contextos históricos, sociais e econômicos que moldaram suas decisões e ações. Aprender a discernir entre informação e manipulação é fundamental em um mundo cada vez mais conectado e influenciado pela comunicação. A figura de Trump nos convida a um exercício de autoavaliação. Como cidadãos, como eleitores, como indivíduos, como podemos nos tornar mais críticos e mais conscientes das influências que moldam nossas opiniões? Essa é a lição mais importante que sua trajetória nos deixa. A jornada de aprendizado sobre Donald Trump não termina aqui. É apenas o começo de uma exploração mais profunda sobre a política, a sociedade e a comunicação. Inscreva-se em nosso canal e continue a explorar os temas que te interessam. Juntos, vamos desvendar as complexidades do mundo que nos rodeia. Afinal, a história, com suas figuras complexas e suas lições inesquecíveis, está sempre em construção. E a nossa responsabilidade é estar preparados para aprendê-la e para construir um futuro mais consciente e informado. Vamos continuar a jornada.